Você deixar monitorando um port scan no teu web server, não importa a empresa, vai bater um IP russo, não sei, uma hora vai aparecer lá, cara, não adianta. Todas as empresas têm vulnerabilidade, todo o sistema é vulnerável, né? E os riscos, eles são tão rápidos quanto a própria tecnologia. Cara, é um apoio muito grande que a gente tem, né, de segurança, ter um programa de bug bounty. E só tem ganhos pra gente, né, trabalhar com uma plataforma dessa. É mais ou menos por aí. O dev ele tem que ter uma noção do que ele tá fazendo pra que ele saiba que o que ele tá fazendo é seguro. Tá tudo aberto, né? O cara que vai fazer algo errado, ele não vai avisar. Exato. Você está construindo um serviço que você vai trabalhar com dados que permitem uma fraude bancária, por exemplo. Pô, tem que ter um pouco de bom senso, né, cara? O cara poderia saber que ele não deveria expor pra internet, numa URL interna, o telefone celular e o nome completo de um usuário, sabe? Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. Hoje é dia de Cybersecurity. Serei um curioso ou um cybercriminoso? Boa pergunta. No caso, você é o cara que faz a vulnerabilidade, né? Não. Você é o cara que coda com segurança. Sempre. E o cara que não coda com segurança tem a possibilidade de utilizar algumas plataformas para isso, Arthurzinho. E é isso que a gente vai explorar hoje aqui com os nossos amigos, né? Esse episódio, ele é uma continuação do episódio que a gente já falou aqui sobre Red Team. Se você não ouviu ainda esse episódio, ou você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima. Eu nunca sei se é desse lado ou é desse lado, mas volta lá que você vai pegar todo o contexto aqui do Red Team. Hoje nós vamos falar sobre caçadores de bug. Acho que é mais SBT, mais sessão da tarde, né, do que Bug Bounty. O que você acha? Não gostei. Não? Então vamos voltar pro Bug Bounty. E pra falar, pra falar disso comigo aqui hoje, eu tô com o Zé Albano, que é coordenador de cyber lá na Hotmart. Certo, Zé? É isso aí. Tudo bem, cara? Obrigado por voltar aqui. Pô, é um prazer estar junto com vocês aqui. O Arthur, o Brunão, nosso amigo aí, então... Show. Muito bom estar aqui com vocês novamente aí pra gente conversar um pouquinho sobre Bug Bounty. Show, obrigado, cara, pela presença. E aqui o Bruno Teles, que é diretor de operações da Bug Hunt, que é uma plataforma de Bug Bounty. Você já vai entender o que é. Obrigado, Brunão, por ter vindo, cara. Eu que agradeço, é sempre um prazer expor aí o que a gente tá fazendo aí, vem fazendo aí nos últimos anos. Obrigado pelo convite. Show de bola. Você que se interessa pela área de exploração de vulnerabilidades, cybersecurity, quer entender como que as empresas pagam pessoas para explorar suas próprias vulnerabilidades, como que isso funciona no mercado, como que é a remuneração desses caras, como que esses programas vão para as empresas, como que funciona esse fluxo, os casos mais curiosos, acompanha com a gente, que esse episódio está bem interessante e vocês vão gostar bastante. Então, se você ainda não deu o like... Já tá na hora de dar o like aqui, segue a gente nas redes, acompanha a gente no canal e vamos lá que o episódio tá muito bom. Bora! Você que acompanhou o episódio que a gente gravou sobre Red Team, falando sobre... Você assistiu esse episódio, né? Lógico. Né? Claro. A gente falou aqui sobre algumas modalidades de hacker ético, exploração de vulnerabilidade, etc. E algumas pessoas nos perguntaram o que é um bug bounty. E eu também não sabia, não conhecia esse termo. E hoje a gente vai explorar esse assunto aqui, porque eu achei um assunto super interessante. E a gente vai explorar aqui com vocês entenderem o que é uma plataforma de bug bounty, como que isso funciona e como as empresas podem utilizar isso como uma proteção, pode dar para dizer assim, né, galera? E eu já vou aproveitar para abrir então, Bruno, te passar já a palavra para você explicar para a gente o que é uma plataforma de bug bounty. Para que serve, como que funciona, um overview para a gente explorar melhor o assunto, cara. Show. Obrigado pelo convite de estar aqui primeiramente. Show, bacana explorar esse assunto, expor ele aqui para o público de vocês. Basicamente, uma plataforma de bug bounty é um sistema que faz o link entre empresas e uma comunidade de pesquisadores em segurança, né? Hoje a Bug Hunt ela tem programas públicos e privados. Na verdade, a empresa contrata a plataforma. Aí a empresa pode criar seus programas de recompensa, né?
Quando o programa é público, ele fica disponível para todos os pesquisadores ali da plataforma. Hoje a gente já tem quase 18 mil pesquisadores cadastrados, né? E quando o programa é privado, a própria empresa convida aqueles pesquisadores para participar. E basicamente o programa nada mais é do que uma política, né, onde tem as regras. A empresa se coloca ali nas regras o que é importante para ela, o que é crítico para ela. Ela coloca o escopo também, quais os sistemas que estão embaixo daquele guarda-chuva. E também os valores das recompensas, né, para cada nível ali de criticidade. Quando ela starta esse programa, se for público já fica aberto para todo mundo, se for privado ela precisa convidar os pesquisadores e dali para frente começa o jogo, né? É um processo que a empresa cria e isso acaba seguindo ali junto com a vida da empresa, né? Esse processo de bug bounty. Os pesquisadores eles leem a política, se atentam ali no escopo, identificam as vulnerabilidades e reportam pela plataforma também, pela Bug Hunt. A empresa, do outro lado, recebe esse relatório, analisa se é uma vulnerabilidade mesmo, se está dentro da política, né? Se não é um falso positivo ou um relatório duplicado. E aceitando aquele relatório, faz o pagamento também pela plataforma e o pesquisador recebe ali a recompensa dele por ter identificado esse bug. Basicamente, esse é o Bug Bounty, né? O bug, ele é tipicamente na plataforma de vocês... É uma exploração de vulnerabilidade. Né? Isso, exato. O foco maior é em segurança, né? Em cibersegurança. Exploits, digamos assim. Exato. Exploits, na verdade, o Bug Bounty ele é legal porque ele transcende um pouco aquela ideia do pentest, né? O pentest é algo muito mais técnico e o Bug Bounty permite que o pesquisador ele crie um relacionamento com o sistema que ele está testando. Então, a gente viu já casos de empresas que estão com a gente, onde o pesquisador conseguiu identificar uma brecha num processo de geração de cupom, por exemplo. Então, ele conseguiu gerar um cupom de um valor maior do que o sistema permitia e conseguiu usar aquele cupom. E lógico que ele reportou isso, né? Ganhou a recompensa dele e a empresa ficou feliz. Então, ele dá essa oportunidade, como não tem um começo, meio e fim, como tem um pentest, né? O pesquisador ele tem essa oportunidade de criar esse relacionamento, entender melhor cada canto do sistema. O pentest ele é muito mais focado em invasão de sistemas, né? Sim. E a gente falou disso no episódio, né, Albano? O Red Team ele tem a capacidade, inclusive, de usar um pouco de engenharia social, vulnerabilidade de processo, que nem sempre é uma vulnerabilidade de sistema, né? Mas o cara pode ter uma regra de negócio conflituosa que gere um cupom, por exemplo, num valor fora das regras de uma promoção, Exato. etc. Ou dar um desconto a mais, né? E aí ele tem essa possibilidade de explorar vulnerabilidades que não são só exploits de invasão, por exemplo, mas também tem a possibilidade de explorar uma regra de negócio que está fora do que era previsto naquele escopo do desenvolvimento, né? Sim. Quando estavam desenhando essa regra, nesse exemplo que eu dei, na verdade não pensaram nessa possibilidade, né? Então, realmente, assim, a gente enxerga o Bug Bounty como um complemento, né? O Bug Bounty e o Pentest, eles não são serviços concorrentes, né? Não são projetos concorrentes ali, eles são complementares, né? O Pentest ele tem começo, meio e fim, você paga para o seu fornecedor para fazer esse trabalho, o seu fornecedor ele chega já com um processo para poder identificar aquelas vulnerabilidades, né? Com aquelas ferramentas, e o Bug Bounty dá um pouco mais de liberdade para o pesquisador. Então, quando você contrata uma empresa para fazer um pentest para você, muitas vezes vai vir 1, 2, 3 pessoas para executar aquele negócio, né? E o Bug Bounty você consegue contar com milhares de pessoas, cada um pensando diferente e tal. Então, isso dá um resultado muito positivo para as empresas. Além disso, né, essa questão do Bug Bounty, ele casar, né, com as atividades, por exemplo, de um pentest, é bem interessante, porque dentro de um pentest, você, por exemplo, um pentester ali que de forma recorrente você está testando os sistemas daquela organização em específico, daquele negócio, e aí você acaba ficando um pouco enviesado. E você ter o olhar de pesquisadores de fora, né, testando aquele ambiente, surgem possibilidades de você achar falhas, vulnerabilidades diferentes, né? O modo de pensar muda de pesquisador para pesquisador, de pessoas que estão testando ali o ambiente.
E a escala que você falou que são centenas, milhares de pessoas que podem se envolver nisso, né? Exato. Hoje, na nossa base, a gente tem quase 18 mil pesquisadores cadastrados, grande maioria aqui do Brasil, mas tem as principais plataformas do mundo, né? Que é a HackerOne, por exemplo, eles têm mais de 600 mil pesquisadores no mundo inteiro. Então, realmente o Bug Bounty, as empresas têm que olhar para o Bug Bounty e enxergar como realmente um exército ali pronto para ajudar a empresa. É lógico que os caras querem pontuação, eles querem reconhecimento, né? E a própria recompensa. Mas a empresa tem que olhar para esses caras e tirar aquele medo, aquele receio de trabalhar com hackers, né? Então, a gente sempre fala, o hacker é aquele cara que é curioso, que quer saber como funcionam as coisas, né? Não é o cybercriminoso, né? O cara que usa esse conhecimento para fazer o crime é o cybercriminoso, né? Sim. E aquela coisa, né? O cara tem que ter medo do hacker que tá tentando fazer uma exploração maliciosa em cima da empresa dele, né? Exato. Se você tá no ambiente controlado, se você tá com regras bem definidas, etc., o cara vai te reportar. Porra, é muito mais fácil. Se eu pudesse pagar um ladrão pro cara, falou, tenta entrar na minha casa lá e me avisa aonde que eu tenho que botar as grades. Porra, maravilha, beleza, combinei o jogo com o cara antes, né? Então, essa questão do medo, ela é meio curiosa, né? Porque você tem que ter medo do cara que tá lá na rua, não o cara que você pediu pra fazer uma análise da tua segurança, né? E é até interessante, né? Que eu trabalho com plataformas de bug bounty, né? E a gente deixa muito explícito isso na política, por exemplo, de você colocar ali um user agent personalizado para identificar que é um pesquisador em específico. Tem uma série de fingerprints que a gente coloca ali para a gente identificar nas requisições que estão sendo feitas ali, para ver se não é algo malicioso e a gente, né, tomar uma ação. Então, isso é muito legal, né, do programa de Bug Bounty, porque você tem como identificar um pesquisador legítimo ali da sua plataforma. Então tem uma série de benefícios, né, a questão do programa de Bug Bounty. E qual que é o perfil desse cara, desse pesquisador? Ele é um dev? O que ele é? Cara, na verdade, assim, são pessoas jovens, né? São pessoas que são interessadas para a área de TI. Eu acho que, na verdade, dentro da área de segurança, acho que a grande maioria meio que começa a vida profissional ali como um dev, né? Porque realmente a parte de desenvolvimento, até arquitetura de computadores, redes, essas coisas, dá uma base para o cara conseguir começar a compreender como que funciona, né? O computador, a própria internet, né? Os protocolos. Então, sim, a grande maioria sabe desenvolver. Talvez não seja dev ali de deixar o aplicativo bonito, um cara de front, mas é um cara que sabe scriptar ali, né? Um bashzinho faz. Um bashzinho, um Python. Quem nunca? Exato. Então, é mais ou menos nessa linha. E são jovens. Na verdade, na nossa base, o que a gente acompanha, assim, os caras que são jovens, eles estão vindo com tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é uma coisa que está crescendo, né? Eu acho que tem toda uma fantasia em volta da palavra hacker, né? Então, você pegar meio uma cinematográfico. Criança, exato. É hollywoodiano, né? O cara no avião com console verde e preto. Exato. Parece que o cara sabe fazer tudo. Escrevendo na vertical, igual o Matrix. O que a gente vê de diferente nessa molecada? Essa galera mais jovem? Porque eu lembro que eu era mais curioso também quando eu era mais novo, né? Na minha época era Subnet, né? Subnet? Sub7. NetBuzz. Todo mundo brincou um pouquinho por isso daí, né? Certeza. E agora, porra, não tem mais nenhuma paciência pra saber o que tá acontecendo hoje e tal. Você acha que é só o perfil de idade mesmo? Ou essa geração tá vindo com mais skill? É difícil falar, né? Mas eu acho que hoje está muito fácil o acesso à informação, né? Então, lá atrás, quando a gente começou lá na LIP, era IRC e você tinha que contar com a boa vontade das pessoas que você conhecia nos canais para te explicar alguma coisa. Ou você tinha que se virar no KD da vida, no Yahoo, antes do Google. KD, velho, verdade. Alta Vista. Lendo design, essas coisas em inglês. E rezando para aquilo não ser algo
ruim, né? Malicioso, né? Malicioso, enfim. Então, antigamente era muito difícil você encontrar esse tipo de informação, né? Essa troca de informações acontecia nos canais de IRC, né? Brasnet, Brasirc. Brasnet, era o P de uma pá de canal aí, velho. Bons Época tempos. boa, né? Era a dupla, né? O Mirk e ICQ. É isso aí. Né? Exato. Esperava até meia-noite pra conectar, pagar um pulso só. Um pulso né? só. Não é da sua época. Não José. mesmo. Não era tua. A parte do pulso, beleza. No Mas máximo, dali pra trás- você nasceu no MSN, meu velho. É, MSN. No máximo. ICQ, não. A florzinha ali, ó, pra conectar ali no modem de 56K, poucos passaram, cara. ICQ 98. Eu lembro quando mudou pro ICQ 2000, foi uma puta evolução, porque antes você digitava a mensagem, clicava em enviar, né? Ficava rodando aquela florzinha, rodando. Foi pro 2000, você clicava, o negócio ia automático. É incrível. Que nem é hoje, né? A gente fala, Ó, nossa. 37 15 11 55. Eu lembro o meu número do ICQ até hoje, cara. Aí, ó, florzinha. Maravilhosa. Coisa linda, né? Dá uma nostalgia. Tá uma né? nostalgia. Transferi um arquivo de MP3 em meras 2 horas. Era incrível. Nossa. Era muito bom. Income File Transfer, lembra? Lembro. Aquela coisa. Nossa, fizemos uma brecha aqui. Todo o tempo, Artuzinho. Foi só pra te excluir da conversa. Obrigado. É bom me sentir jovem de novo. Porque há meia hora atrás a gente tava falando de carreira de idoso, cara. Tava foda. Verdade. Show. E, cara, você tem um exemplo que você pode dar de um caso de contratação, de escopo, pra gente entender mais ou menos como que funciona essa dinâmica? Legal. Tenho vários, eu tô pensando em algum aqui que sem expor, né, ninguém. Isso. Ó, pensa no normal, porque até o final do episódio eu vou te perguntar um curioso, um interessante. Você já contou algumas coisas aqui pra gente offline, mas conta hoje agora um normal, assim, tipo, pra gente entender um exemplo. Tá, legal. Bom, tem uma... Vou falar de uma empresa que está com a gente, né? É cliente do Bug Hunt ainda, e se Deus quiser vai continuar sendo. Na verdade, é uma empresa muito grande, um dos primeiros clientes da Bug Hunt, é um e-commerce. E essa empresa, ela teve... Na verdade, cresceu muito a quantidade de reclamação no Reclame Aqui dessa empresa, né? E eles têm o programa de Bug Bounty com a gente, já faz tempo, e estão felizes e tal. E eu tava um dia em casa, num sábado, e o gerente da segurança lá me ligou. Eu acabei criando uma amizade com ele, né, porque tratando já, acho que quase 3 anos aí de contrato com ele, direto, a gente acabou criando um pouco de amizade. E ele me ligou no sábado e falou, cara, eu tô com um problema, queria ver se você tem alguma ideia. Eu tô com o presidente da minha empresa aqui no meu pé, o Reclame Aqui tá aumentando pra caramba, e é muita reclamação de vazamento de dados pessoais. Você consegue me ajudar de alguma forma? Eu falei, pô, eu particularmente não sei se eu consigo, mas dá pra gente criar um programa pra isso. Então eu fui, ajudei eles a criar um programa especificamente para vazamento de informações pessoais, né? E a gente chamou os top 3 do ranking, que são 3 amigos, né? 2 a gente conhece desde a época de IRC e tá até agora, né? Nessa área de segurança também. E um ali eu acabei conhecendo na caminhada, mas também viraram amigos. Chamei esses 3, fiz um briefing com eles antes, eu falei, ó, esse é um caso específico e o bounty é alto, né? O programa deles pagava, eu acho que R$4.000 numa vulnerabilidade crítica, e eles estavam oferecendo R$15.000 para identificar possíveis pontos de vazamento de dados de clientes, né? Então, telefone, e-mail, essas coisas. E acharam no mesmo dia. Caraca. Acharam 2 pontos. E foi muito legal, os caras reportaram. No outro dia, na verdade, na outra semana, o presidente da empresa fez uma postagem no LinkedIn sobre a Bug Hunt, que ajuda, tal, não sei o quê. É lógico que não expôs o caso, né? Mas pra gente foi um caso muito importante, porque o presidente dessa empresa é um cara famoso, e pra gente ver no LinkedIn pessoal dele um post daquilo, falou, pô, estamos no caminho certo, legal. né? Então, Show de bola.
Foi massa. Então aí quando você faz um programa desse, você delimita ali um escopo de onde o cara vai navegar, provavelmente. Fala, Exato. cara, esse é o portal, esse é o URL e tal. E quem voltar aqui com o telefone da Dona Maria, que é meu cliente, ganha quinzão. É tipo isso. Exato. Desde que mostre, né, de onde conseguiu extrair. Não seja um leak da vida e tal, né? Sim. Mas sim uma vulnerabilidade falando, ó, esse endpoint aqui, eu tô consumindo dessa maneira e tá me retornando mais do que deve. Entendi. Então daí eles pagam. E aí Esse ele caso- reproduz o erro, no reproduz, caso, né? Tem que exato. reproduzir. Isso, tem que fazer uma POC, né, daquela vulnerabilidade. E aí você vai para uma triagem, né? Essa triagem analisa a empresa, né, o time da Bug Hunt também. E aí, assim aprovada, aí segue o trâmite, o fluxo, né? As correções pro lado da empresa, todo aquele caminho. Pagamento pro lado Pagamento. do pesquisador. Pesquisador, todo Aí- mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz. Menos o Dev, que fez o bug. Isso vai tomar uma comida de touro. Esse aí vai. Né? Esse é o único que não vai sair feliz, né? O cara que escreveu o microserviço lá aqui, retornando payload gigantesco. É o que vai ter que trabalhar ali para corrigir, né? Mas isso é uma coisa até que eu tava pensando hoje, né? A questão do dev, será que é papel do dev ter todo esse skill de segurança? Cara, acho que em pontos é sim, viu? É. Eu acho que em pontos é sim. Vai muito do insumo que ele tem, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho num lugar que ele te informa isso, normalmente. Quando você vai expor alguma informação, ele te fala que aquilo é dado sensível, por exemplo. Uhum. E não é que ele te mostra e deixa você subir, ele te mostra e não deixa você trabalhar com aquela informação. Ó, que show. Ou ele te dá um prazo para que você não trabalhe mais com aquela informação. Mas quando não tem esse tipo de gestão, eu acho que faz parte do papel do cara saber o que ele está fazendo sim. Você está construindo um serviço que você vai trabalhar com, sei lá, telefone, com e-mail, com CPF, com dados que permitem uma fraude bancária, por exemplo. Pô, tem que ter um pouco de bom senso, né, cara? Uhum. Se você faz uma exploração no serviço daquele cara e você faz um drop de todos os usuários dele com essas informações, e o estrago que vai ser feito, sabe? É. A gente trabalhou numa empresa que isso aconteceu, né? O cara fez um drop de dados pessoais, a atitude no momento lá foi desligada a tomada do negócio. Tipo, cara, desliga. Alguém vai ali no disjuntor Mas, e pô, puxa o disjuntor. é um estrago, sabe? O cara poderia saber que ele não deveria expor pra internet, numa URL interna, Uhum. o telefone celular e o nome completo de um usuário, sabe? Eu acho que isso vem muito da filosofia de desenvolvimento, sabe? Eu sou meio crítico em relação a isso. O desenvolvedor que coda sem contexto, ele tende a fazer uma besteira dessa muito maior, né? Claro que no contexto de você falar de número de celular, e-mail, você precisa de muito contexto para saber que esse dado é sensível, né? Mas em algumas situações que podem expor algumas outras informações que para aquele processo pode levar a uma vulnerabilidade, ele entender o contexto faz todo sentido, faz toda a diferença, sabe? Ele entender o que é aquela história, aquele release que ele está desenvolvendo, qual que é o efeito de negócio, etc. E eu acho que o momento que a gente está de desenvolvimento com as metodologias ágeis, etc., facilita um pouco isso. Porque o dev está mais próximo do negócio, está mais perto da entrega e leva ele a ter uma visão um pouco mais ampla. Onde você não tem isso, cara, o cara não tem muita noção do tipo, do que ele está expondo, de quais são os pontos, é muito mais difícil. Mas eu acho que o dev ele tem que se esforçar para saber isso, sabe? Para ter uma visão um pouco mais ampla. Eu não acho, cara, que, sei lá, exploits, esse tipo de coisa que foge um pouco do contexto do cara, deveria saber. Acho que aí tem que ter uma área de segurança muito específica. Uma cagada de software, velho. Sim. Tem que saber, tem que saber. Eu acho que é muito atrelado à questão de conscientização, né? A gente, hoje em dia, a segurança ela trabalha muito mais próxima, né, dos desenvolvedores. E a gente chama, né, um programa que é feito dentro das empresas, que é o de Security Champions, né? Onde você tem dentro da squad um cara responsável por disseminar a segurança dentro daquela squad, né? Um evangelista. É o né? evangelista, cara. Então, isso aí, hoje, faz muito sentido, cara. E o que você... É muito melhor você identificar a vulnerabilidade. Eu já falei, né, do podcast anterior, que no começo, o custo, uma série de coisas que é atrelada a isso, identificar a vulnerabilidade no início do desenvolvimento, né, na concepção,
cara, é outro patamar, né? Depois que tá construído, depois que for para deploy, acabou, né? Não tem... Você testar, achar vulnerabilidade é importante, lógico. Mas faz parte, né? É que nem a gente fala, né? A parte de segurança no desenvolvimento seguro, a fase de pentest, o bug bounty para acompanhar e você colocar camadas ali, né? Que protegem e identificam vulnerabilidades, né? É extremamente importante. Como o Lipe falou, né? Quanto antes identificar essa vulnerabilidade, é mais fácil corrigir e mais barato para a empresa, né? Então eu concordo, na verdade, eu concordo meio que discordando, porque o dev tem tanta tecnologia que aparece hoje, né? Tem tanta linguagem nova, tanto jeito novo de fazer as coisas, que eu imagino assim, a segurança ela deve se tornar tipo não vou falar soft skills, mas tipo um office, um pacote office, né? É lógico que ninguém vai ser... Eu não imagino que todo mundo vai ser um especialista em segurança. Mas ter a visão geral de que é importante, né, você cuidar dos seus dados, eu acho que isso vai ser um novo pacote office aí. E essa questão do dev, ter o conhecimento de segurança... eu gostaria muito, mas eu acho que é meio quase que impossível, assim, né? Porque o cara ele já tá abarrotado de coisa para ele fazer, né? E a segurança consome muito, né? Principalmente o cara que tá testando ali. Então, você tá testando um sistema, você, lógico, automatiza muita coisa, mas você precisa analisar os resultados. Pô, mandei isso daqui de payload, tá retornando isso, será que se eu mandar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Então... eu acho que essa integração ela é muito importante. Né? Eu concordo contigo, e é porque assim, quando a gente fala segurança, porra, tem coisa pra caralho dentro de segurança. Muito né? amplo. É muito amplo. Muito amplo, Então eu comparo, cara, sabe que eu sou bom de analogia, né, Arthurzinho? Vou fazer uma analogia bem tosca aqui, mas é mais ou menos como um cara que tá trabalhando numa obra, por exemplo. Você tem o cara que é um engenheiro que sabe a segurança do prédio, que vai fazer tudo aquela estrutura... de segurança, de fato, para não cair. Isso, para não cair, tipo, evitar, tipo, que o cara entre por uma porta, sai pela outra. E aí o cara tem que ter uma formação específica para isso, né? O cara que tá lá botando argamassa, ele não precisa saber isso. Tá preocupado com o trampo dele. Mas esse cara tem que usar o EPI, tá ligado? Uhum. O cara tem que, no mínimo, usar um capacete, tem que usar luva, né? E saber a composição mínima da massa que ele vai utilizar para aquela parede não cair, tá ligado? Então acho que é mais ou menos por aí. O dev ele tem que ter uma noção do que ele tá fazendo para que ele saiba que o que ele tá fazendo é seguro. Talvez olhar o contexto como um todo, solução, infraestrutura, ou até a solução pronta com o trabalho dele e de outros devs, aí realmente fica difícil do cara ter uma visão completa, né? Mas a base do que ele tá fazendo, o desenvolvimento seguro do que ele tá fazendo... O chapéuzinho e a luva de EPI ele tem que usar. Tem que usar. Né? Exato. E é difícil ver o pessoal na própria obra usando isso. Exato. Né? Pois é. e acho que a analogia é tão boa porque vamos ali na obra ali ver quem que tá de chapéu, de chapéu e de luva. Não tá aí, velho. Tem uma coisa boa disso tudo, né? Que vai ter trampo pra caramba. Né? Nos próximos anos, aí nos próximos bons anos, a gente tá cheio tanto para descobrir o bug quanto para corrigir. Exato. O duro é que na hora da correção vira um barata voa do caramba. Né? Exato. Né? Pode cortar depois, mas vira dedo no cu e gritaria, né? Quando você descobre. É foda. É isso aí, vou cortar não, vai ficar assim. É bem isso mesmo. É loucura. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E cara, você tem visão assim de como, falando exatamente dessa reação que o Arthurzinho falou,
como é tratado isso dentro das empresas? Tipo, a galera tem maturidade pra isso? Olha, Ou já aconteceram, tipo, cara, porra, parabéns, obrigado, descobriu o meu bug, manda todo mundo embora. Tá ligado? O cara vira pro RH. na verdade, assim, para a empresa que quer ter um processo ali de bug bounty, né, quer criar um programa, ela precisa ter uma maturidade mínima. Ela precisa estar pelo menos com a parte de gestão de vulnerabilidade bem redondinho. Os times de dev têm que estar integrados nesse processo também, né? Senão o bug bounty não vai funcionar. Ele vai causar um problema para a plataforma, para a empresa e para o pesquisador. Porque o pesquisador ele vai mandar reporte, a empresa não vai conseguir consumir aquilo e dar vazão, né? O pesquisador vai ficar frustrado porque ele vai ficar esperando o pagamento da recompensa. A empresa do outro lado vai falar, putz, eu tenho um buraco aqui, tem gente que sabe, não sou só eu que sei, não sei como corrigir, não tenho como encaixar isso daqui nas minhas demandas, né? Então, a gente sempre indica para as empresas que vêm falar com a gente. Como que tá, né? A gente pergunta, como que tá a questão da maturidade de vocês? Vocês já têm os processos bem definidos, tá bem testado, vocês já fizeram pentests, né? Então, pelo menos nas experiências que a gente tem na Bug Hunt, é tudo muito, muito integrado. A gente já teve até casos de... Esses casos são para vulnerabilidades mais complexas, tá? Mas a gente teve casos, bem mais de um, na verdade, que o pesquisador ele mandou uma vulnerabilidade para a empresa. Essa vulnerabilidade era muito complexa, porque ia ter que mexer em um monte de coisa, não é só no sistema. E a equipe de desenvolvimento ali, as duas equipes, eram duas nesse caso que eu tô contando, estavam batendo cabeça de como corrigir aquilo, né? Eu corrijo daqui, corrijo dali. E eles pediram pra gente intermediar uma reunião com o pesquisador. E a gente chamou o pesquisador. O pesquisador ele explicou ali a visão dele, né? Como que ele fez para explorar e tudo mais, e como que ele corrigiria. E numa reunião bem técnica de 30 a 40 minutos, eles conseguiram achar uma linha para aplicar a correção. Então, funcionou bem. A equipe de dev, nesse caso em específico, estava muito aberta a ouvir, né? Então, para as empresas, eu tenho a impressão que todas as empresas que têm programas de bug bounty têm essa maturidade. Porque eles têm que procurar vocês, não perguntando se a gente achar, é quando a gente achar, né? O que a gente vai fazer? Tipo, exato. Com certeza tem uma parada. Com certeza lá, tem. Sim. Se o cara tá indo de coração aberto, fala, cara, me testa aí que eu acho que tem alguma coisa errada, já é um ser humano um pouco mais evoluído, né? Com certeza. Um ser humano não, um CNPJ um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, né? Que já tá um pouco mais aberto, né? Porque, sim, a gente tá no mercado e a gente sabe que, cara, a equipe de desenvolvimento pode ser resistente, né? Já aconteceu de, tipo, pegaram um bug aqui, tipo, não, mas o meu desenvolvedor tá falando que tá certo. Né? O cara tá dizendo que tem nada errado, não. Né? Diz que o cara aí que tá testando errado aí, ó. Diz que na máquina dele funciona. Na verdade, na Bug Hunt, isso nunca aconteceu, até porque quando o pesquisador ele vai enviar um relatório, né? Ele precisa montar ali, o relatório ele é bem incompleto, então ele precisa mostrar na visão dele qual que é o impacto, como que é a prova de conceito, né? Então tem um procedimento que o pesquisador coloca para a equipe da empresa conseguir reproduzir aquela exploração, né? Então muitas vezes, como forma de comprovar aquilo, ele manda ali o processo, né? Abriu o terminal, digitei isso aqui, tal, pus esse payload não sei o que e explorou. Muitas vezes o pesquisador ele manda evidências, print, vídeo, então é meio difícil da equipe falar, putz, não existe, estão inventando, sabe? Uhum. Fica meio que refutável, né? Geralmente quando cai ponto assim, né, vulnerabilidade que é um falso positivo, a própria triagem já pega, né? Então a própria triagem faz o teste ali antes de passar para a empresa, né? Quando a empresa contrata esse serviço de triagem, já pega e já tira esse esforço aí operacional da empresa, né? E essa triagem vocês fazem dentro da própria Bug Hunt? Isso, a gente tem esse serviço também dentro da plataforma, para as empresas que não têm um time grande, né, ou não quer abraçar esse operacional de triar os relatórios ali, ver se está dentro da política, dentro do escopo e tal.
a gente absorve isso daí e passa para a empresa somente o que tem que ser tratado. Entendi. E vocês têm pesquisadores que são internos da Bug Hunt também? Não. Aí é tudo a galera tudo... dispersa. O que a gente tem na Bug Hunt é nossa equipe de desenvolvimento e tal, e as áreas de uma empresa comum, né? Administrativo, financeiro, tal, jurídico. E a gente tem o time de triagem, que daí é uma área realmente muito técnica, né? Que os caras ficam ali comendo o relatório o dia inteiro. E como é que vocês triam? Não, como é que vocês selecionam esses pesquisadores? O cara tem que mandar um currículo, tipo, invadir a Bug Hunt, então o cara insere o dado dele no próprio banco de dados, é isso? Esse é o teste? Esse para Você quer ser pesquisador? Você entra aqui, invade o sistema e insere o teu cadastro no meu banco de dados. Essa aí você tá dentro. É uma boa, né? Não, na verdade, acho que a grande maioria das plataformas de Bug Bounty, ela tem um cadastro aberto. Né? Então, se vocês tiverem interesse de conhecer como que é uma plataforma, vocês podem entrar na Bug Hunt e se cadastrar ali como pesquisador. Vocês já vão ter acesso a vários programas públicos ali, entender como que funciona a política, como que reporta um bug, né? Mas o cadastro é livre e realmente ele é meritocracia. Se o cara entra, ele tem uma pontuação na plataforma, né? Para cada reporte que ele manda para a empresa e tem esse reporte aceito, ele vai ganhando pontos, dependendo da criticidade, é mais pontos ou menos pontos e tal. E conforme ele vai ganhando pontos, ele vai subindo no ranking e vai ficando em evidência para as empresas, né? Então, as empresas acabam chamando quem tem mais ponto, né? Então, tem meio que uma gamificaçãozinha ali, sabe? Entendi. Aí então, é aberto para todo mundo, mas você só vai conseguir realmente desempenhar bem o papel ali se você entregar contribuir também. O cara que entrega. Esses pesquisadores, eles só podem pesquisar onde está no escopo contratado ali com essas empresas. E quando ele acha algo fora, cara, como que isso é tratado? É uma boa. Na verdade, os pesquisadores, eles devem seguir a risca a regra do programa, né? Mas a gente sabe que não é assim. O pesquisador, eles gostam muito dos programas que tem ali, tipo, um wildcard ali, né? Tipo, asterisco, ponto domínio. Que daí eles podem bater em qualquer lugar dentro daquele domínio que tá valendo. Mas depende muito. Tem empresa que fala assim, não tá no meu escopo, não vou nem aceitar, independente da criticidade. Pô, mas meio suicídio uma parada dessa, né? Eu acho meio mancada isso também. Eu acho perigoso pra caralho. O cara achou uma vulnerabilidade aqui, mas... E não paga, mas eles corrigem. Pois é. Tem isso. Mas eu acho que a grande maioria das empresas, elas entendem o valor que aquilo tem. Né? Então, geralmente, se for uma vulnerabilidade que expõe algum tipo de dado ou expõe a empresa a algum tipo de risco, eles aceitam, mesmo estando fora do escopo. Mas não é para procurar vulnerabilidade fora do escopo. Não é regra, né? Isso depende muito... pode ser, sei lá, dependendo do skill do cara, o cara tropeça numa vulnerabilidade lá, no meio testando. Do caminho, no meio do caminho o cara achou ali, tá ligado? Exato. E aí? Não, as empresas recebem bem. No máximo que o pesquisador pode tomar, levar não vou aceitar. Mas a grande maioria das empresas, se é algo que faz sentido, recebem bem. Exato. Analisa muito o impacto, né? E o risco, como o Bruno falou, né? Então, se dá acesso a PII, a questões que podem levar a uma perda financeira muito grande, né? Então, o pessoal fala assim, vamos considerar, vamos bom trazer ouvir. esse cara a ser amigo, né? Esse cara é melhor ser amigo, né? Tipo, eu não ia negar um pagamento pra um cara que descobriu vulnerabilidade no meu sistema. Eu ia falar, não, beleza, amigão, eu não tava contratado, mas tá aqui tua grana, obrigado. Né? Vale a pena, sai mais barato, né? Sai Quanto mais antes barato. você identificar, sai mais barato. Exatamente. E, Albano, como é que você, como gestor de Red Team, como que é o relacionamento com essas plataformas dentro das empresas? Você é o cara que analisa esse relatório quando chega lá da Bug Hunt, por exemplo? Exato. A gente analisa, né? É como o Bruno falou, né? A gente tem dentro da nossa plataforma a maioria dos grandes pesquisadores de Bug Bounty, né? Chegam esses reportes, tem a triagem, né? Com o mesmo processo da Bug Hunt e tudo mais. E a partir dali, a gente valida internamente da empresa. A gente olha muito a questão do impacto daquela vulnerabilidade,
Mas junto a isso a gente também calcula o risco, né? A parte daquela vulnerabilidade que ela pode representar. E aí a gente sobe, devido a esses critérios, esses cálculos que a gente faz, pagar mais ou menos aquilo que a gente poderia ter ali. Então, e a gente tem uma parceria muito grande, né, com empresas de bug bounty, então é muito legal. Você é o cara que dispara o alarme lá dentro quando chega. Exatamente. Vamos testar isso aqui. O cara que escala, tipo, galera, fudeu, vamos arrumar aqui. Vamos corrigir isso aqui. A gente já tem, né, que nem o Bruno falou, a gente tem toda essa questão de gestão de vulnerabilidades, né, já entra num fluxo de correção. A gente tria mesmo só para abrir, né? A gente valida e depois tria para o time já fazer a correção, depois a gente pega e faz o reteste daquela vulnerabilidade para a gente realmente certificar que ela foi corrigida, né? E pagamos o pesquisador. Então, e é muito bom. É extremamente importante. Cara, é um apoio muito grande que a gente tem, né? De segurança, ter um programa de bug bounty. E só tem ganhos pra gente, né? Trabalhar com uma plataforma dessa. Então, que nem meu time em específico, ele testa, faz pen testes, mas além disso a gente tem a visão de pesquisadores de outras pessoas que exploram também vulnerabilidades, e a gente também tem um viés diferente, né, desses caras. Então acaba chegando vulnerabilidades interessantes, e isso serve de insumo também pra gente, para uma série de questões, né? Tanto pra gente proteger mais, colocar mais esforços para não ter recorrência daquela vulnerabilidade. Então tem uma série de ações, né, que se tem de ganho dentro de uma plataforma de bug bounty. Então cara, isso é sensacional. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Curiosidade, já aconteceu de vocês explorarem algum tipo de vulnerabilidade na plataforma que envolvia um terceiro? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, aí sei lá, meu portal usa a plataforma XYZ. Usa algum CMS da vida. Tipo algum CMS que é terceirizado e tal, ou algum tipo de plataforma de integração, uma coisa do tipo. E, explorou ali, quando a empresa foi fazer a triagem, tava no framework nosso, lá que, não é nosso. E, curiosidade, assim, como que se trata um caso desse? Já aconteceu? Na Bug Hunt, assim, também depende muito de empresa para empresa, né? A gente já teve vários casos de empresa aceitar, falar, não, tá no meu parceiro, não é uma plataforma minha, mas já avisei para ele, e como tem informação minha aqui, eu acho justo pagar, né? E também já teve casos vários de, não, isso daí é um software de mercado, não tenho como corrigir isso e não vou pagar. Não eu contrato isso, tem informação minha lá, mas não vou pagar. Então depende muito de cada empresa, né? E, geralmente, quando é algo crítico, as empresas acabam abraçando, pagando o pesquisador ali, né, a recompensa, e depois ele se ajeita com o fornecedor. O que é crítico, como que você faz lá, Albano? Desculpa. Nessa questão, se chega um bug para você de um terceiro, por exemplo. Geralmente, até foi interessante esse caso específico, eu tô com um caso desse aí. Eu tô resolvendo uma questão dessa aí. Parece até que vocês conversaram. Olha só. Caramba, hein? A gente tava fazendo alguns testes, e nessa empresa muito grande, né? E a gente identificou uma vulnerabilidade. A gente tava vendo se era dentro da empresa ou se era do terceiro. A gente descobriu que era desse terceiro, né? E aí tem as questões legais, né? Porque tem o analista, que ele é interno nosso, ele tem que, né,
tem as entregas dele, tem as responsabilidades, né? E a gente tá negociando isso aí, vendo com o jurídico, tá? A gente tá conversando sobre esse ponto exatamente nesse momento. Então, é interessante nesse caso específico. Mas, geralmente, a gente... Como não tá no escopo... Porque, assim, a gente vai fazer... O pesquisador, ele faz o teste. Você tem milhares de requisições. Chega ali... hosts ali que não estão dentro do escopo e tudo mais. Mas também tem os terceiros, as comunicações. Ali tem, pô... O tanto de JavaScript que tem hoje em dia, com um monte de coisa, tem comunicação pra caramba. E você acaba encontrando nesse meio do caminho vulnerabilidades também. Então, assim, quando é num terceiro, a gente já não faz parte do escopo, e aí a gente recomenda que ele procure esse terceiro para ver se ele tem um programa de bug bounty, para fazer um reporte ali, né, legítimo e tudo mais. Então, e tem essa possibilidade, né? Muitas empresas, às vezes, elas não deixam aberta, né, que existe um programa de bug bounty, porque eu vou pedir até pro Bruno especificar mais sobre essa questão do programa privado e o programa público. E aí vai da empresa, né? Às vezes ela tem, mas ela não quer divulgar, né? Ela quer convidar pessoas específicas pro programa dela. Então existe essa possibilidade, né? Exato. Até pegando o gancho aí, tem muita empresa que não mostra que tem um programa, né? Tem um programa privado, fica escondido e somente ganha convite para aquele programa quem vai direto e bate na porta da empresa. Então, a gente sabe de vários casos de pesquisadores que acharam uma vulnerabilidade numa certa empresa e mandaram e-mail para a empresa. Olharam nas plataformas, não acharam programa, nada, e manda por e-mail mesmo. Acha o e-mail do time de segurança ou vai no LinkedIn. Isso acontece muito, não é o recomendado, mas acontece muito. Falou, identifiquei uma vulnerabilidade e tal, e eu quero reportar. Quando a empresa tem um programa, geralmente ela vai e convida aquele cara, pega o e-mail dele, o contato dele e convida. Ele reporta e entra no fluxo normal. E quando a empresa não tem um programa de recompensa, aí é um problema, né? Porque a empresa fala, putz, alguém tem uma vulnerabilidade, eu não tenho como recompensar. Quando o pesquisador tem boa índole, né? Ele passa ali a vulnerabilidade para ajudar a empresa corrige e tudo mais, e ele não ganha nada com isso. Mas tem vários casos de empresas que não sabem o que fazer, né? Então, às vezes liga pra gente e fala, viu, preciso criar um programa porque eu tô com um caso assim e tal. E a gente ajuda na maioria das vezes, né? Então, depende muito de cada caso. Até, Wellington, desculpa, pegando a pergunta do Arthur ali, com questão do impacto, né, e da criticidade. Quando um pesquisador ele vai reportar uma vulnerabilidade, tem uma metodologia de identificação dessa criticidade já bem conhecida, que é o CVSS. Então, ele precisa preencher, na verdade, com o mouse mesmo, ele clica... Uma calculadora, né? É uma calculadora, basicamente. Então, o vetor de ataque externo, interno, tem acesso a que tipo de informação, tal. Ele faz um cálculo ali e fala, pelo CVSS é crítica, é alta, é média ou é baixa, né? Além disso, é lógico que tem vulnerabilidade que pode ser baixa no CVSS, mas no contexto que ela está inserida, ela pode estragar com a empresa. Então, o próprio pesquisador ele pode falar, o CVSS deu essa nota aqui de crítica, ou de média, por exemplo, mas na minha análise ela é crítica por causa disso, né? Então cai para a empresa também, a empresa pode ponderar ali também e tudo mais. Entendi. Então tem uma metodologia de classificação, né? Sim. Porque senão ficaria muito subjetivo, né? Exato. E aí isso deve impactar diretamente na remuneração do cara, né? 100%. É porque é diferente o cara achar uma vulnerabilidade, às vezes pelo CVSS, que ela é média, por exemplo, numa página mais, vamos dizer assim, mais estática, e num ambiente de checkout, por exemplo. Muda, né? É aquilo que a gente estava conversando, que contexto, né? De você saber onde você está codando, onde você está inserido, né? Exato, faz todo sentido, né? Porque são contextos com impactos diferentes, né? 100%. E cara, sobre essa questão do programa ser público ou privado, né? Acho que quero explorar mais isso porque é interessante. Rola das empresas terem um receio de expor que elas estão desconfiadas, têm uma vulnerabilidade e que o mercado saiba disso e de repente, tá achando que tem uma coisa errada aí, deixa eu dar uma olhadinha nisso daqui então, o cara por fora e tentar explorar isso de forma mais maliciosa? Ou
Ou não, já são CNPJs tão evoluídos, cara, não, cara, vamos explorar. Como que é isso na cabeça das empresas, cara? Na verdade, eu acho que aqui no Brasil, como é muito novo o bug bounty ainda, né? A maioria das empresas que nunca passou por isso, ou tem pessoas ali que nunca passaram por empresas que tenham programas de bug bounty, eles têm medo mesmo. Eles têm medo de expor a empresa, vou trabalhar com hackers, é uma comunidade, e se o cara achar uma vulnerabilidade que expõe todos os meus clientes e não aceitar meu bounty aqui, eu tô oferecendo 5 mil, e ele vai, se ele quiser vender no submundo isso daí, ele consegue 50 mil, por exemplo, 500 mil, sei lá. Mas isso é meio que um folclore, porque os pesquisadores, eles têm eu acho que mais importante do que o dinheiro para eles, a recompensa, é o reconhecimento. Então, eu lembrei de uma falha aqui de uma das empresas que estão com a gente, que era uma falha, assim, basicamente, eu não vou poder dar muito detalhe, mas o cara, ele conseguia setar o valor do produto que ele queria comprar. Só que é produto que pode ir para milhões de reais, assim. Caraca. E o cara reportou isso e ganhou 8 mil reais de bounty. Então, isso já é uma prova, né, de que, aquele cara é do bem, o cara, ele tem o conhecimento para fazer o mal, mas ele não vai fazer o mal. Né? Ele poderia, tirar isso num produto. Exato. Ele poderia fazer, e o legal que foi quando ele reportou essa vulnerabilidade, a empresa ligou pra gente e falou, cara, olha que massa, a gente tá tentando entender como que o cara fez isso, né? Porque apitou aqui na área de fraudes e ninguém tá entendendo nada. Aí chegou o reporte que a gente falou, show de bola. Né? Então, tem meio que um folclore, né? Essa questão de hacker. Aproveitar, Wellington, posso dar pra vocês aqui um brinde que eu trouxe? Opa, aqui? claro, o brinde é sempre bem-vindo em qualquer momento do episódio. Vamos lá. Tem um moletom da Bug Hunt. Porra, cara. Sim. E você me deu uma camiseta, hein, velho? Pois é, cara, você vê? Olha só. Tem uma camiseta da Bug Hunt. Ó. Nossa, que bonito, hein? Vamos abrir Mais uma camiseta da Bug Hunt. Ó. GG. Muito bom. Mais um moletom da Bug Hunt. Ó. Olha só, Artuzinho. Não passamos mais frio. Preparado pro inverno. Preparado pro inverno. Eu pedi para elas separarem lá. Aí, galera, mostrar aqui. Quem estiver ouvindo a gente no YouTube, no Spotify, dá uma olhadinha aqui no YouTube. Ó, essa frase que maneira. Essa frase eu acho que é a mais maneira. Eu acho que... Every company has a bug. It needs a hacker. E o corte no has a bug é sensacional. Sensacional, né? Vamos mostrar essa câmera aqui. Acho que vai bem ao encontro daquilo que a gente estava falando, né? As empresas têm um folclore por trás de não querer mostrar, né? Ou ter medo de se mostrar vulnerável, mas todas as empresas são vulneráveis. Porra, olha isso aqui, Artuzinho. Eu não sei nem escrever, mas de jeito analógico eu não sei escrever. Tem um Moleskine aqui, cara. Eu não sei nem como usa mais isso aqui, cara. Olha que chique, mano. Não queria falar nada não, mas o meu estragou hoje, viu? Ah, é? Tava precisando de um, Porra, cara. olha que coisa, hein? Vamos sair daqui Caraca. quentinhos e de Moleskine, cara. Muito obrigado. Pô, imagina. Mas essa frase representa muito o que a gente enxerga hoje, né? Todas as empresas têm vulnerabilidade. Todo o sistema é vulnerável, né? E os riscos, eles são tão rápidos quanto a própria tecnologia. Então, todo dia tem novas tecnologias, novas linguagens, novas formas de fazer as coisas. Isso daí acaba trazendo vários riscos, né? E várias novas formas de explorar também, né? Então, é meio que enxugar gelo, essa questão, Sim, né? A gente sempre vai Cada deploy, né, vai ter alguma coisa que precisa ser explorada e analisada e testada, né, cara? Alguém vai estar querendo subverter, né? Aquilo ali, então, são tudo negócio, né? Isso pro cara mal intencionado, né? E eu acho assim bem questionável essa questão da empresa se sentir exposta, etc. Cara, você já está exposto, né? Você vai estar exposto de qualquer forma. Se você está na internet, você está no mundo de negócios, você está exposto, né?
Então, melhor que você esteja preparado, né, para se manter exposto com algum tipo de segurança, né? Isso. Eu acho que isso vem muito, cara, enfim, falamos aqui já até de Mirk, ICQ e tal, já revelamos as idades, mas na minha formação existe um mantra de segurança, de que todo software seguro é aquele que ninguém conhecia. Ou aquele que não tá Exato. funcionando, né? Exato. Ou aquele que não roda, né? Aquele que tá fora de produção. Que tá desligado, né? Mas, cara, é uma coisa que eu questiono muito hoje, sabe? Porque o próprio open source quebrou um pouco desse paradigma, né? Sim. A maioria dos softwares seguros hoje, dados como seguros, são aqueles que são públicos, porque você pode, inclusive, fazer sugestões de melhoria e fazer correções, né? Mas na nossa época de formação, se dizia muito isso, que tipo, cara, melhor software é aquele que ninguém conhece, porque, tipo, se eu não sei, eu não vou explorar. E isso é muito questionável, né? E até questionável, para vocês terem ideia, né? O DoD, Departamento de Defesa americano, ele tem aberto todos os sistemas deles para o programa de bug bounty, onde pesquisadores vão lá, buscam vulnerabilidades dentro das tecnologias deles e reportam, né, isso aí. Então, assim, tá tudo aberto, né? O cara que vai fazer algo errado, ele não vai avisar. Exato. Dentro de uma plataforma de bug bounty, o cara tá ali, é conhecido, o cara quer, né? Ele quer Isso. mostrar. Então, É que no caso do Departamento de Defesa americano, esse cara vai ter gente tentando o tempo todo, independente jeito, de bug. Não tem isso aí jeito. sim, é. Isso aí, velho. Não tem pra onde como. escapar, né? Mas, cara, é aquilo que a gente comentou no outro episódio. Se você deixar monitorando um port scan no teu web server, não importa a empresa, vai bater um IP russo, não sei, uma hora vai aparecer lá, cara, não adianta. Tem gente atirando pra tudo que é lado o tempo todo, né? Tudo que tá, né? Tudo que tá exposto, né? Na verdade, eu acho que o maior medo das empresas, olhando no contexto do bug bounty, né? O maior medo das empresas de criar um programa de recompensas é esse negócio, pô, trabalhar com hacker, vou expor meus sistemas. Mas na verdade o sistema já está exposto, já está recebendo ataque. O que a empresa vai fazer é pegar um grupo de pessoas e colocar para atacar de forma controlada e ordenada, né? Mas no caso do programa público, você não acha que... Tem muito essa curiosidade. Você acha que pode ter um receio de que se ela faz um programa público, ela vai atrair aquelas pessoas que são do bem testando, mas ela pode atrair uma massa que fica sabendo desse programa e fala, então tem alguma coisa ali, e que vai explorar de forma maliciosa, por ela estar se abrindo de uma forma pública? Isso acontece na prática, não? Não vejo isso acontecendo. Na verdade, quem tá para cometer crime, né, através da internet, ela não vai esperar, como o Lipe falou, não vai esperar a empresa ter um programa ou não, né? Então, atira para tudo quanto é lado, scripta ali, coloca um range bem generoso de IP e deixa rodando. Alguma coisa vai cair na rede. Pode ser uma empresa, pode ser um escritório pequeno, enfim. Mas geralmente empresas que têm programas de bug bounty, e especificamente os públicos, são empresas que têm a maturidade muito elevada. Então, quando a empresa cria esse programa, é porque realmente ela já tem uma maturidade elevada, já fez todos os processos, já fez toda a lição de casa para identificar o que devia ser identificado e agora não tem mais para onde identificar. É lógico que tem os processos rodando, enfim, né? Mas eles precisam dar mais um passo. Então daí eles criam esse programa público que é, galera, mundo, pode vir que eu tô seguro. Vem que eu tô batendo no peito aqui, ó. Quem identificar, eu pago e pago com gosto, porque uma empresa para ter um programa público, ela com certeza já investiu milhões ali, né, no passado para chegar nessa maturidade. Né? E cara, onde que minha curiosidade passa da conta, tá ligado? Tipo, eu não faço parte de nenhum bug bounty, mas eu sou curioso, né? Aí, normal, abre um console lá no Chrome, dá uma fuçada e descobrir que eventualmente eu consigo pegar dados que não me interessam, tá ligado? Onde que essa curiosidade passou da conta e Legal. eu preciso parar de avançar? É massa. Assim, a gente, nas próprias políticas e termos de uso ali da Bug Hunt, assim como qualquer outra plataforma, ela delimita para o pesquisador chegar até onde ele
até onde for necessário para ele conseguir comprovar que aquela vulnerabilidade existe. Então, para ele comprovar um SQL injection, ele não precisa dar o dump da base da empresa. Mas ele pode entrar ali e dar um time, alguma coisa assim, pegar algum timestamp, não sei, sem acessar nenhum tipo de dado, né? Pô, mas a vulnerabilidade exige que eu acesse algum dado pessoal. Acesso o mínimo possível, né? Porque a empresa do outro lado, ela também está monitorando, né? Então, chegou ali, conseguiu acessar, né, algum dado, já é hora de reportar. Você não precisa passear por dentro do ambiente da empresa, né? Mas e se essa empresa não faz parte de um programa de bug bounty, cara? Aí, Pô, tava mexendo num site qualquer lá de curioso e descobri, sabe? O mais indicado é que, mesmo que não tenha um programa de bug bounty, seja reportado para a empresa, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma empresa aqui, a gente ia adorar que chegasse alguém do bem e falasse, pô, identificar uma falha aqui, ó, arruma. Puta, eu ia pagar uma cerveja pro cara se eu não tivesse um programa, né, de bug bounty. Mas é difícil isso, porque tem a curiosidade, né? Do lado do pesquisador, o cara vai querer ver o que ele consegue. Pô, consigo pivotar para dentro da rede, né? Achei uma falha aqui, consegui subir uma shell ali e tal, tô executando, tô conseguindo ver a rede. Deixa eu pivotar aí para os outros servidores ali. Então é algo bem crítico, mas no contexto do bug bounty ele é bem tranquilo, porque é bem definido as regras, né? Uhum. E hoje quais são as vulnerabilidades mais comuns assim que os caras pegam? Cara, hoje eu acho que a maior top offenders ali é a IDOR, que é aquela que... Vamos tentar simplificar aqui, né? Mas, por exemplo, você está num site ali, um site qualquer, minhas informações. Vai estar lá meu nome, meu telefone e tal, meu e-mail, minhas informações cadastrais. Eu olho na URL, tem lá site.com.br, /qualquer coisa, /não sei o quê, interrogação ID igual a 1020. Esse ID é meu. Se eu vou lá para 1021, falo, nossa, não é mais a minha informação que está aqui, é do LIP. E esse é um IDOR, né? Eu conhecia isso como escaneamento horizontal, cara. O cara vai fazendo incremento, geralmente, de variável get, né? E vai fazendo scrapping de informação que ele vai capturando. Às vezes o cara consegue capturar o banco todo. Tudo. Isso. Só fazendo escaneamento horizontal, né? Então isso acontece muito. Mas assim, uma coisa que a gente vê muito empresas que têm sistema legado, né? Aqueles sistemas mais antigões, assim, são as que mais sofrem com isso. Porque você consertar um sistema em PHP feito lá em 2001 é muito mais complexo do que você consertar um sistema atual, né? Eu passei já por uma correção de vulnerabilidade dessa, de uma empresa que a gente conheceu aí um tempo atrás. Foi a que eu citei, inclusive. E, cara, eu comecei a estudar um pouco mais a fundo desse tipo de vulnerabilidade e você acredita que, do ponto de vista de arquitetura, é muito comum, e como você falou do legado, isso me gatilhou aqui na hora, às vezes o cara tem lá um serviço, standalone, que é o web service que fornece, por exemplo, esse dado, e ele não tem nenhum tipo de autenticação atrelado àquela variável que está lá. E aí, teve o boom do API Economy, né? O cara começou a ter um API Gateway. Esse API Gateway, ele autentica a chamada, mas a autenticação da chamada não passa para o back-end validar também a credencial de quem está lá. Então, o cara com qualquer token, qualquer secret que autentica dentro do gateway, ele começa a ter acesso ao back-end, e aí lá ele pode passar qualquer tipo de variável, porque o back-end não valida se a autenticação da ponta é condizente com o web service. E, cara, isso é comum para caralho. Muito comum. Porque você não tem a federação da autenticação entre o gateway e o web service em si. Antigamente ninguém usava autenticação para web service, né? É incrível, você pega ali no... Esse web service roda naquele Dell no terceiro andar ali, cara. Sulfite, assim, não desliga. Tipo isso. É uma loucura, né? Pior que tem um monte de coisa assim em produção, né? Mas
Eu acho que assim, os top offenders que eu vejo, pelo menos, são a IDOR. Você tem uma IDOR. visão diferente? XSS, né? XSS também a rodo, né? Que é aquela vulnerabilidade que explora ali dentro do browser do usuário, né? Explica um pouquinho melhor para quem não conhece o que é XSS. É uma vulnerabilidade client-side, né? Que você concatena né, um código JavaScript ali. E nela você consegue, por exemplo, aumentar a criticidade dela roubando um cookie de Sessão, por sessão. exemplo. Então tem uma série de coisas ali que você pode fazer um account takeover, né? Você pode roubar aquela conta também, concatenando com outras vulnerabilidades, né? Você, através dela, você pode escalar ela para vulnerabilidades mais críticas também, né? Então, ela é... XSS e a IDOR tem a rodo, que é justamente algo que os devs não cuidam muito ali, né? Então, pô, vou deixar executar colocar uma tag de script aqui e tal, e eu... Não sanitiza, né? No fundo, o dev sabe, né? Eu acho que ele acaba esquecendo. É o cara da obra sem o capacete. Exato. O cara quer ver o negócio funcionando e acaba não sanitizando as entradas, né? E aí por trás o que acontece? O sistema vai, o serviço vai e interpreta aquilo, né? Então mostra ali o código JavaScript que não foi programado, né? Foi injetado ali de alguma forma. Roda o JavaScript no browser do usuário. Né? E dentro desse contexto do browser, consegue pegar cookie. Faz uma chamada Ajax para voltar o dado para o servidor. Também, Exato, Aí todo mundo que acessa... Joga o dado do client, que deveria ficar num cookie, por exemplo, só no client server, ele captura e pode jogar para dentro. Né? Exato. Tô tendo uma aulinha de hacker aqui. Mudar de profissão, cara. Tô interessado aqui. Não, tô velho pra isso já, pô. Pô, não, tudo 14 anos os caras falaram. Verdade, hein? É que você não começou no Mirk, que nem nós. Cara, e pra gente já caminhar pras perguntas finais aqui. Um caso curioso que aconteceu na Bug Bounty. Pode ser um programa curioso que surgiu, uma descoberta curiosa que aconteceu, legal. Uma curiosidade. Legal, cara. Na verdade, eu vou voltar a puxar um cliente que a gente tem. E esse caso foi muito emblemático assim pra gente, porque não foi uma vulnerabilidade tão técnica. Esse cliente que eu tô me especificando por razões óbvias, eu não vou falar qual mas é uma plataforma de marketplace, né? E esse pesquisador, ele conseguiu criar ali, colocar um produto para vender no perfil dele e conseguiu criar um perfil também como comprador e conseguiu gerar um cupom de desconto. Como ele era vendedor e também o comprador, ele estava testando esse processo inteiro, ele conseguiu gerar um cupom através da conta dele de vendedor e usar na conta dele de comprador. Então ele gerou um cupom lá de R$30 mil, colocou eu não lembro o que era para vender, mas era algo bem simples, tipo uma camiseta, um chinelo, e conseguiu aplicar esse cupom como comprador. Aí foi esse reporte, e quando caiu esse reporte lá nessa empresa, eles ligaram pra gente falando, cara, olha que sensacional, tal, e a gente já falou, putz, é problema, né? Mas olha que sensacional, porque nossa equipe de fraudes pegou isso daqui, apitou tudo lá pra eles, tal, mas ninguém tava entendendo como que fizeram isso, e eles foram ver, tava no reporte desse pesquisador. Ele ganhou uma recompensa boa, lógico, menor do que os 30 mil de cupom que ele colocou, mas por outro lado ele acabou sendo chamado para vários outros programas, né? Então isso daí acaba expondo de forma positiva aquele pesquisador, né? Ele acaba ganhando reconhecimento, acaba até fazendo amizades. Tem vários pesquisadores que acabaram virando amigos, né? De empresas, aí, de pessoas que trabalham da empresa. Tem até casos interessantes de pesquisadores que mandaram vulnerabilidades para a empresa e a empresa gostou tanto do relatório, do jeito que o cara escreveu o relatório, que convidou ele para um processo seletivo.
E teve casos de pesquisadores que trocaram de emprego, inclusive, né? Caramba, que Um deles foi do meu time. E isso fomenta muito, né, o mercado, né? Pois é. Hoje é muito difícil. Alguns choram. Sacanagem. Mas hoje tá difícil, fala, Lipe, identificar bons profissionais, né? Profissionais com esse skill, com essa visão mais... É porque o pesquisador entra muito naquela questão, né? É um cara curioso, é um cara que... Cara, vamos ver como que isso aqui funciona a fundo. Então entra muito naquela questão que a gente conversou bastante, em episódios inclusive anteriores aí, que é o cara que é inconformado. Cara, será que ninguém achou mesmo uma vulnerabilidade aqui? Vamos a fundo disso aqui, vamos Cara, ver como funciona. se eu fosse o gestor da área de segurança, eu ia plantar um bug, botar na bug bounty. Esse ia ser meu processo seletivo. É isso aí. Massa. Joga aqui, ó. Se o cara achar, tua recompensa é o primeiro salário e os outros, todo mês. Pode vir, ó. Você sabe que tem várias empresas que estão fazendo, até no processo seletivo, CTF, né? Então eles fazem ali, tipo, alguns desafios, né, do Capture the Flag e colocam no desafio pro cara. Isso é uma excelente maneira de identificar se o cara manja ou não, né? Exato. Então, seria mais ou menos essa ideia, né? Colocar Cara, um vault. eu lembrei de um negócio que aconteceu já bizarro comigo, isso tem alguns anos já atrás, na época que eu era dev. Eu tava fazendo um código em Python. Tava lá codando meu Pythonzinho feliz ali. Aí comecei a usar uma biblioteca um pouco mais avançada de tratamento de URL, etc. E, cara, como todo dev, DE de um lado, Google do outro, né? Tô ali pesquisando os negócios no Google e tal. Cara, abri uma tela no Google, no meio da busca. Assim, ó, tipo, pesquisei lá, tipo, convite, processo seletivo para desenvolvedor no Google. Olha que massa. E aí abri uma plataforma que eu tinha que responder alguns testes ali de Python. E era processo seletivo global do Google. Caraca, os caras fazem legal. uma triagem pelo que você tá pesquisando ali e, tipo, gatilhou uma parada Que show. e abriu. Não, passei por estou aqui gravando podcast. Né? Mas pelo menos eu tive a honra de cair lá no Participou testezinho. do Né? processo, legal. Pois é. Que show. Eu achei isso muito louco. A gente teve um cliente que fez isso também. Inclusive é o mesmo cliente desse caso que eu falei agora. Eles estavam com uma vaga aberta na área de Red Team deles e eles deixaram tipo um easter egg ali em algumas páginas deles, né? Então, como eles sabem, eles têm programa e tem várias pessoas testando, eles deixaram esses easter eggs falando, pô, você encontrou, manda seu currículo para cá. Então, isso é uma maneira bem inteligente, né, de você conseguir já segregar aquele público, diferente de você falar para o mercado, pô, lá no LinkedIn, pô, estamos com uma vaga aqui de dev ou de segurança, tal, que vai receber 2.000 currículos. Esse daí você já vai segregar e já vai trazer. Já vai para a parte final do processo seletivo. Exato. O cara já chegou no meio do caminho, né? Muito E, cara, com esse nome Bug Hunt, você é abordado por alguns outros tipos de teste, de vulnerabilidade? Como é isso no dia a dia? E comenta um caso interessante que você falou com a gente aqui, Boa. offline. Legal. Bom, a Bug Hunt, na verdade, ela é uma plataforma de bug bounty voltada para segurança, né? Porém, essa semana a gente teve lá na Bug Hunt um caso curioso. Veio uma empresa que eu não conhecia. Aparentemente era uma empresa pequena, é uma empresa pequena. E marcaram reunião com a gente. Eu falei, pô, legal, vamos atender, processo padrão, apresentar Bug Hunt e tudo mais. E já no início da conversa dessa reunião, o cara da empresa falou, a gente perguntou, né, como que você conheceu a Bug Hunt? Foi através de indicação, tal, não sei o quê. Ele falou, não, foi através do ChatGPT. Falei, pô, olha o cara diferenciado, né, já tá usando o ChatGPT junto com o Google ali. Depois eu até fui ver o que o ChatGPT falaram da Bug Hunt, não tem muito a ver não. Mas o cara veio, explicou a necessidade dele. Ele precisava, na verdade, de um teste, de testes de QA, né? Teste de qualidade mesmo do desenvolvimento, e testes de
Teste de carga. De carga, exatamente. Ele não estava muito voltado para testes de segurança. Então eu comentei com ele, expliquei como que funciona, falei que não era o foco da plataforma, mas se eles quisessem tentar, a gente poderia até criar um programa, seria interessante até para Bug Hunt isso, né? Ele falou que no momento não, tal, mas que ele ia conversar internamente para criar um programa que ele achou interessante também. E eu falei, pô, eu não conheço sua empresa, né? Me fala um pouco com o que vocês trabalham. Ele falou, realmente nossa empresa é pequena, mas a gente tem uma plataforma, que eu não posso falar o nome aqui, mas é de relacionamento sugar. Falei, o que é isso, né, cara? Já fui abrir o Google ali, falei, nossa, cara, é tipo um Tinder meio que paga, um lado paga o outro, né? É um negócio mais ou menos assim. Então foi bem interessante. O cara acabou virando parceiro, assim, né? Legal. Colega, assim, né? Mas não foi pra frente ainda. Legal. Finalizar, cara. A primeira é para quem tá ouvindo a gente e tem um skill de pesquisador, de hacker, de profissional de segurança, Red Team, etc. Esse cara não conhece ainda esses programas, etc. E se interessou aqui pela proposta do podcast e tal, tomou conhecimento desse tipo de programa. O que esse cara tem que fazer? É só se inscrever lá e ser curioso? Ele tem que se preparar de alguma forma, se atualizar para poder participar dessa gamificação e se diferenciar lá dentro? O que você diria para esse cara? Bom, eu acho que se um cara é de desenvolvimento, ele quer seguir para a linha de segurança, né? Ele já tem uma visão legal. Eu acho que o primeiro passo seria se cadastrar, sim, em todas as plataformas, não só na Bug Hunt. Tem várias plataformas no mundo, né? Tem a HackerOne, a BugCrowd, são plataformas que inclusive pagam em dólar. Então, realmente é muito interessante. E meter as caras. Então, o cara tem conhecimento de desenvolvimento, para ele aprender a explorar aquilo ali é muito mais rápido do que um cara que não tem esse conhecimento técnico, né? Então, acho que o primeiro passo é fazer o cadastro e meter as caras, entrar nos programas, ler a política, se atentar na política, e começar a explorar, começar a consumir esse tipo de conteúdo, né? Entender o que tá na moda ali, o que tá no hype, né? Como a gente falou, tem a IDOR, XSS, né? Com o Cross-Site Script e tal. Começar a buscar entender o que é essas vulnerabilidades, olhar ali para o top 10 OWASP, que são as vulnerabilidades que mais aparecem nos sistemas, né? Nos aplicativos e tudo mais. E buscar entender como que funciona e como que se explora, como que se identifica todas essas vulnerabilidades. Um cara que é desenvolvedor, independente da linguagem, né? Porque o bom desenvolvedor independe da linguagem. É igual motorista, não tem motorista de Volkswagen. Exato. Motorista exato, de Fiat. Exato. Pelo menos deveria ser assim, né? Então, o cara que ele sabe desenvolvimento, ele vai se apropriar desse conhecimento de forma muito rápida. Né? E se ele chegou até onde ele chegou no desenvolvimento, é um cara que gosta já por natureza dessa questão técnica. Né? Então acho que é se inscrever nas plataformas e começar a consumir esses conteúdos mais técnicos, né, voltados à exploração. Não sei se o Lipe tem uma... Não, legal demais. E o tanto de material que tem hoje em dia é aquilo que eu e o Bruno falamos aqui mais cedo, né? A gente falando sobre... revelando a nossa idade aqui, mas a gente não tinha tanto material pra gente estudar, né? A gente tinha que aprender muita coisa, vamos falar assim, na raça mesmo ali. E, cara, hoje... o que você procurar, se você procurar o OWASP Top 10 ali, você buscar as vulnerabilidades, exemplos, hoje em dia tem uma página que é cheia de laboratórios que chama Portswigger. Depois quem estiver assistindo aí quiser olhar de graça. De graça. E ela aborda, além da OWASP Top 10, e várias formas de você explorar aquela vulnerabilidade específica. Então ali é um ótimo lugar para você treinar e depois ir para as plataformas de bug bounty, aí com aquele arcabouço, né, de conhecimento, porque ele te explica a vulnerabilidade, por que ela existe, e aí te dá todo o caminho para você treinar. É um método de você treinar mesmo a exploração daquelas vulnerabilidades e depois você partir pro mundo real, né? É a hora de você entrar numa plataforma de bug bounty e tentar
né, colocar aquelas vulnerabilidades que você aprendeu, né, aqueles ataques, na verdade, em prática. Show. Vamos deixar o link aqui na descrição, viu, galera? Legal. Quem Bom, quiser sim. Boa. conhecer, se enveredar por esse mundo, Legal. sempre interessante, né? E cara, para as empresas que têm algum tipo de receio, estão pensando em fazer algum tipo de programa, às vezes já tem um Red Team que faz isso internamente, né? O que vocês aconselham esse cara? Bora fazer? Como que convence um executivo disso? Porque às vezes o cara de segurança ele quer fazer, mas o executivo não tem algum receio. Como é que esse cara convence? Sim. Na verdade, eu acredito, tá? Depois até eu queria ouvir a opinião do Lipe, mas eu acredito que vai ser um caminho meio natural para todas as empresas, né? Se você pegar aí há 10, 15 anos atrás, era difícil você identificar empresas que não fossem do ramo de bancos financeiros, tal, ou seguradoras, que tinham equipes de segurança. Né? Antigamente era só banco e seguradora e uma outra empresa, né? Hoje todas as empresas que têm uma equipe de TI têm alguém responsável por segurança. Se não tem, os caras estão atrasados. Né? Então a gente acredita que é meio que um caminho único. No final do dia, no final da ponta lá, todas as empresas vão precisar trabalhar com hackers, seja uma comunidade externa ou seja dentro da própria equipe. E como convencer o executivo, eu acho que é uma questão meio que de... Como que eu posso falar? Se ele não aprender no amor, ele vai aprender na dor. Vai aprender na dor, exatamente. Exatamente. Toda empresa vai ser invadida, né? Toda empresa vai ser invadida. Só questão de tempo. É só questão de tempo. O que vai acontecer quando a sua empresa for invadida é o que você preparou para essa ocasião. Então, eu tô preparado para uma invasão. Então, se acontecer uma invasão, eu vou conseguir identificar rápido, vou conseguir segurar ela rápido e limpar ela rápido. Né? Se eu não estou preparado... Putz, não é questão de como, é quando. Não é questão de como, é quando. Exatamente. E o que você faz de contenção naquele momento. Né? Então, o que os executivos têm que ver, né, na questão do... É só olhar para o jornal, o que está acontecendo no mundo. Todo dia tem empresa gigante sofrendo com um ataque de sequestro de dados, vazamento de informação. Se ele não quer ver isso acontecer com a sua empresa, e inevitavelmente ele vai ver em algum momento da vida, se ele quer ver isso de uma maneira com impacto um pouco menor, ele precisa investir em segurança. Não só em bug bounty, mas precisa abrir o caixa ali para investir em segurança. Né? Você tem uma visão diferente. Você que é o cara que tá ali, como que você lida com... É que você já tá num estágio que são empresas que estão mais... Tem essa conscientização, né? Mas Exato. No teu caso, Albano, se o cara tá numa empresa que ele tem essa consciência, ele é um gestor ali da área de segurança e ele não tem patrocínio pra isso. Como ele aborda esse cara? Fala, bicho, uma hora vai dar merda, é melhor que a gente invista nisso agora. Deve ter muito negacionista de... Porra, deve pra segurança. Tem até, desculpa, tem um negócio que a gente sempre usava, né, na verdade, na questão de consultoria. Quando o executivo ele não quer soltar o dinheiro ali para o time de segurança, não quer fazer os investimentos, a gente sempre dava a dica para os caras de criar um TAR, que é um termo de aceite de risco. Então você registra isso e leva para o seu chefe, para o executivo, e leva para quem tiver acima ali assinar. Falando, vai dar merda. Alguém algum dia vai identificar uma vulnerabilidade, a gente não tem o processo de gestão de vulnerabilidade, por exemplo, a gente não faz pentest. Isso tem um risco atrelado, que é assim, assim, assado, pode acontecer isso, 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 e eu tô aqui informando. Chega com um documento desse para um executivo assinar, com certeza o cara vai olhar diferente aquela situação. Ou ele convence o cara ou ele é demitido. Exato. Ah, muito bom esse documento. Obrigado, viu? Passa naquela salinha ali. É verdade. Imagina. Mas
Eu acredito assim, né? O programa de bug bounty, você abrir para pesquisadores, você vai deixar evidente as vulnerabilidades que você tem em maior quantidade no seu ambiente. E você vai atrelar isso ao risco que se tem ao negócio. Então, assim, cara, essa vulnerabilidade que eu tenho, top 1 aqui, ela me expõe a vazamento de dados. Então, assim, e aí você cria uma estratégia, fala assim, eu posso perder X de grana. Aí falou de grana, as coisas mudam, né? Mudou a língua, né? Aí muda a língua. Aí então, o executivo entende, aí né? entende. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente mostrar tudo isso atrelado a risco e a perdas financeiras, né? Que se pode ter daquela vulnerabilidade de ser recorrente dentro do ambiente, dela existir, de você, que nem o Bruno falou, ter um aceite de risco ali, mas a gente vê como em último caso, né? Se ter um aceite de risco, a gente tem que buscar formas de todas as formas de mitigar aquilo ali. A gente não pode resolver o ponto. Estar exposto, né, aquele risco ali. Então, eu acho que estar de olho em vulnerabilidades mexe na parte financeira. E é extremamente importante. Show. Muito bom, meus amigos. Cara, muito obrigado pelo papo. Foi sensacional. Agradeço. Explorou, abriu uma caixa de Pandora aqui que a gente que está muitas vezes do lado do desenvolvimento não tem tanto essa convivência, não tem essa visão desse mundo, né, cara? Isso é muito legal. Tá pronto para se cadastrar lá, Arthurzinho, no Bug Hunt? Porra. Pagar meu aluguel só com Bug Hunt agora. Mas não é só Aí ir lá no console do Chrome, não. Não é? Não, cara. Eu vou pegar o site que o Albano indicou pra gente aqui. Mentira, agora eu vou fazer os cursinhos de Security Guardian, que estão atrasados. Boa. Meus amigos, muito obrigado. Foi muito legal o papo. Pô, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Prazer conhecer vocês ao vivo. O Arthur também não conhecia. Valeu. E o Albano aqui, irmãozão desde sempre aí. Legal. Quando vocês precisarem, a gente está à disposição. Show de bola. Obrigado, cara. Muito bom. Não hackeiem a gente, tá? Somos bonzinhos. Não, obrigado. Deixa com a gente. Ele passa pra mim. Valeu, galera. Você que acompanhou a gente até agora aqui com a gente. Se você ainda não deixou o like nesse episódio, tá vacilando, os caras vão hackear você, então deixa o like agora. Se inscreve no canal, acompanha a gente no Instagram e compartilha esse episódio com quem você acha que pode estar interessado no nosso conteúdo de segurança. E, meus amigos, novamente, muito obrigado aqui, Arthurzinho, valeu. Valeu. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu, obrigado.